Olá e bem-vindos. O material que a gente tem hoje é, um mergulho num dos maiores mistérios de um universo de RPG. As origens do clã de vampiros Baali. A gente tem aqui teorias, histórias contadas pelo suposto fundador do clã e até perguntas da comunidade. Nossa missão é tentar desembaralhar essa teia, sabe? E entender por que, neste caso, a verdade parece ser uma questão de escolha. Exato, e o legal é que com isso a gente não olha só para a história, mas para como as lendas são construídas e desconstruídas dentro do jogo, né? A beleza do tópico dos Baali está justamente nessa ambiguidade. As fontes nos dão, de propósito, múltiplas versões, muitas vezes conflitantes, sobre a origem de uma figura central, um vampiro chamado Shaitan. É tipo um convite para a gente explorar não só os fatos, mas como as narrativas são construídas nesse universo. Ok, vamos começar a puxar esse fio, então. A primeira e acho que mais famosa versão da história é a que o próprio Shaitan contava. Ele dizia que foi um escravo na lendária segunda cidade dos vampiros e que era o mais belo de todos, tão belo que gerava assim, uma inveja imensa nos outros. Nessa história, ele teria sido abraçado, transformado em vampiro, por uma figura chamada Ashura. Isso. E a partir daí, a história dele ganha contornos épicos. Incomodado com a inveja dos seus irmãos vampiros, Shaitan viaja para o Oriente. Lá, ele aprende novas filosofias, disciplinas místicas, coisas que ninguém no Ocidente conhecia. Quando ele retorna, ele já não é o mesmo. Ele volta, transformado e funda um culto para ensinar o que aprendeu aos seus 12 irmãos. Peraí, é aqui que a coisa fica muito interessante. Ele ensina a todos, mas na versão dele ele se recusa a ensinar a um que ele detestava, o Gangrel. Se isso for verdade, as implicações são gigantescas. Significa que o Gangrel não é um antediluviano, o fundador de clã, sabe? Ele seria de quarta geração. É mais do que drástico, é uma bomba atômica na política vampírica. Pensa no que isso significaria. Um dos clãs fundadores, o clã da Fera, que se orgulha da sua força, da sua independência, seria desmascarado como uma linhagem menor? As ramificações políticas, a perda de status, a humilhação, seria, catastrófico. É o tipo de segredo que poderia iniciar uma guerra, né? Exatamente. E a história que o Shaitan conta não para por aí. Ele diz que fez um pacto com as filhas de Lilith. Quando essa notícia vaza, os outros antediluvianos se unem contra ele, liderados por um Gangrel furioso, claro. Ele é derrotado, humilhado e foge. E é nessa fuga que ele sela o destino dele. Ele funda uma cidade no que hoje é o Iraque e, desesperado por poder, faz um pacto com uma entidade chamada Baal. A promessa era espalhar a corrupção pelo mundo em troca de conhecimento e vingança. Séculos depois, essa mesma figura, o Shaitan, reaparece nas Américas. E detalhe, sendo cultuado como um deus asteca. Imagina. É uma biografia em tanto. Mas essa é só a versão dele, a de um adulto. As fontes trazem uma segunda grande teoria, bem diferente. Nela, o Shaitan não era um adulto. Era uma criança escrava, também de uma beleza estonteante. Essa criança teria ajudado na revolta dos vampiros mais jovens contra Caine, o primeiro vampiro de todos. E como punição, Caine o teria amaldiçoado a se tornar a escória do mundo, dando origem à sua linhagem. Só que essa versão ela levanta uma questão importante de cronologia, né? Ela tem um problema sério de continuidade. A maioria das fontes mais recentes coloca esses eventos na segunda cidade, uma era em que Caim já não estava mais presente, entende? Ele já era uma lenda. Isso sugere que a história do Shaitan criança é uma lenda mais antiga, talvez menos confiável. Então a história pode ser factualmente incorreta dentro do universo, mas a ideia por trás dela talvez seja o que importa. Exatamente. A ideia de uma criança inocente sendo transformada em vampiro e se tornando um monstro. Isso é um tema extremamente poderoso no horror gótico. Pode ser que essa lenda seja, a semente da verdade por trás de todas as outras histórias. A corrupção da inocência como origem de tudo. E o mais interessante é que a própria editora do jogo, com o tempo, parece que abraçou essa confusão.
As publicações mais recentes passaram a tratar o Chaitão oficialmente como um grande mentiroso. O que foi um golpe de mestre, porque tirou a obrigação de ter uma única verdade, né? E transformou o mistério numa ferramenta para os narradores. O que é fascinante aqui é como a comunidade de jogadores abraçou essa incerteza. A ausência de uma resposta oficial foi um prato cheio para a criatividade, e surgiram várias teorias excelentes para preencher as lacunas. Uma das mais populares é a de que os Baali, na verdade, não foram criados por uma única pessoa. Certo, a teoria da criação experimental. Isso me parece algo saído de um filme de terror. Se eles foram um experimento, eles não seriam um clã de verdade, mas tipo uma arma biológica? Quem seriam os logos para tentar algo assim? Essa é a grande pergunta. A ideia é que eles foram um experimento de 3 antediluvianos, talvez supervisionados pelo fundador do clã La Sombra, que são mestres da intriga, né? Seria uma forma deles explorarem seu lado mais monstruoso, a besta interior, de forma controlada. O problema, claro, é que a arma parece ter saído do controle. Isso explicaria por que os Baali têm essa mistura de poderes e filosofias sombrias. E tem outra teoria muito popular que joga a culpa num suspeito totalmente inesperado. Uma que conecta tudo com os vampiros do Oriente e com o antediluviano Saulote, o fundador do clã Salubre, os curandeiros, os pacifistas da sociedade vampírica. Exato, o que é uma ironia gigantesca, né? O clã da cura criando o clã da corrupção. Essa teoria diz que o Saulote criou os Baali de propósito para acelerar a Gehenna, o apocalipse vampírico. O objetivo dele seria forçar a guerra final para, no fim, se tornar o governante de uma nova sexta era, um inferno na Terra sob o comando dele. Que viravolta! Isso transforma o santo em demônio. Mas nessa teoria, ele seria um mestre manipulador? Ou talvez ele também estivesse sendo manipulado? Precisamente, esse é o terror da coisa. O Saulote acredita que está no controle, mas ele pode ser só mais um peão de entidades ainda mais antigas e poderosas. Talvez os verdadeiros mestres dos Baali, os demônios. Eles deixariam ele acelerar a Gehenna para, no fim, dar o golpe e tomar tudo. Uma fonte até diz que a criação dos Baali é o primeiro sinal oficial de que a Gehenna já começou. E além das origens, as conexões que os Baali têm com outros grupos são muito, muito estranhas. Começando pela mais óbvia, a conexão com os La Sombra. Ambos os clãs têm uma ligação profunda com as trevas, com o infernalismo. A disciplina do abismo dos La Sombra e os rituais dos Baali parecem vir da mesma fonte, né? Sim, e essa conexão é mais profunda do que parece. Existem teorias que ligam o abismo, essa escuridão viva que os La Sombra manipulam, ao local de exílio de Lúcifer. Se os Baali servem a demônios, a sobreposição é forte demais para ser coincidência. E tem mais. Ambos os clãs têm uma estranha obsessão com a igreja, se infiltrando nela, usando e corrompendo para os seus próprios fins. E não para por aí. A teia se estende para outro universo de jogo, o de magos. O suposto terceiro fundador dos Baali é chamado de O Sem Nome. E aqui a coisa fica esquisita, porque esse é exatamente o mesmo título do primeiro mago dos Nefendi. E para quem não conhece, os Nefandi são, basicamente, os anticristos do universo de Mage. São magos que traíram a realidade para servir a forças de pura aniquilação. É o mal na sua forma mais absoluta. A coincidência é bizarra, e fica pior. Tanto os Baali quanto os Nefandi usam rituais em labirintos para seus fins sombrios. Isso não pode ser por acaso. Não parece mesmo. Pode ser um tema recorrente dos autores ou pode sugerir uma ligação muito mais profunda na cosmologia desses universos. O labirinto é um símbolo de confronto com o monstro interior, sabe? E ambos os grupos usam esse símbolo para corromper e transformar. É a mesma ferramenta para o mesmo tipo de mal. E as conexões continuam, até nas teorias dos fãs. Uma pessoa da comunidade mencionou uma casa Baali no universo dos Changelings, outro jogo, que praticaria automutilação, um ritual muito parecido com os dos Baali. O autor da fonte diz que não confirma, mas a simples ideia de encontrar esses paralelos já mostra o quão fundo o buraco do coelho vai, né? Mostra como temas de corrupção e poder através do sacrifício são universais na ficção gótica. E mostra como os fãs são mestres em encontrar esses padrões, criando uma tapeçaria de histórias muito mais rica. Exato.
E no final, toda essa complexidade não é um defeito do jogo. Pelo contrário, é uma ferramenta poderosíssima. Isso exige uma criatividade enorme de quem narra a história e de quem se arrisca a jogar com um personagem desse clã. O autor da fonte até menciona um jogador dele que interpretou um Baali de forma brilhante, provando que é possível ir além do vilão caricato. Concordo. A fonte menciona um conceito que eu achei genial, chamado de frente com Gabi. É uma técnica em que o narrador, antes do jogo começar, entrevista o jogador, desafiando a justificar as escolhas na ficha. Por que você tem essa habilidade? Onde aprendeu isso? Isso força o jogador a criar uma história coesa e mostra o nível de profundidade que esse hobby pode alcançar. Sabe, essa capacidade de mergulhar fundo em sistemas complexos, de memorizar regras, de conectar narrativas e construir um personagem com profundidade, é uma habilidade mental poderosa. É um tipo de foco que, aliás, é essencial em outras áreas da vida. Com certeza. A disciplina para dominar um universo ficcional com centenas de páginas de regras tem muitos paralelos com a disciplina necessária para dominar um campo de estudo acadêmico, por exemplo. Exatamente. Quem se dedica a RPG nesse nível, geralmente é uma pessoa muito criativa, inteligente, que lê bastante. E esse perfil, essa capacidade de foco e raciocínio estratégico, combina muito com a dedicação necessária para estudar para coisas sérias, tipo vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. A imersão e a disciplina para construir uma narrativa coerente dentro de um sistema de regras são, de fato, muito semelhantes às habilidades exigidas para uma preparação de alto nível. E, para quem está aplicando esse tipo de foco nos estudos, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Então, depois de tudo isso, o que tudo isso significa? Significa que a história dos Baali é, por design, um mistério. A verdade não está escrita em pedra. Ela é um instrumento nas mãos dos contadores de história para ser moldada e usada para criar suspense e, principalmente, para surpreender. Não existe uma resposta certa. E a principal lição aqui não é descobrir qual teoria é a correta, mas entender que a falta de uma resposta definitiva é o que torna o clã tão atraente e, ao mesmo tempo, tão aterrorizante. Eles representam um medo de desconhecido. A ideia de que por trás de todas as mentiras a verdade pode ser ainda pior. Para finalizar, fica uma reflexão. Se a história oficial, dentro do próprio universo do jogo, afirma que o suposto fundador de um clã é um mentiroso patológico, isso nos leva a questionar: quantas outras verdades estabelecidas nesse mundo são apenas narrativas bem contadas por figuras poderosas? E se a história não for escrita pelos vencedores, mas sim pelos mentirosos mais convincentes?